experiência. A primeira viagem que eu fiz para cá foi a minha introdução aqui no Nordeste. Depois eu fui descendo, me encantei, que não tem como se encantar por essa terra, né? Se apaixonar por esse povo, por essa natureza linda. Aí foi Campina Grande, João Pessoa, Natal, Recife, e se deixar não sai mais. Se eu tivesse meus vínculos da Rio, eu já estava por aqui há muito tempo. Vamos agradecer a vocês, a presença de vocês aqui, e dizer que essa mesa é uma mesa que eu gostaria de contar com a participação de todos, porque é uma mesa de vivência. Lenormand é vida. O que é isso? Quem é Lenormand? O Luiz falou aqui para a gente de um dos baralhos oraculares mais importantes, com certeza, é aquele que nós todos aqui jogamos, e todo o sistema oracular ele se sustenta em símbolos que são representações de elementos da nossa vida. Então eles têm que falar, mostrar a nossa vida para poder falar dela, né? Então, qual é a ideia que a gente teve aqui? Vamos escolher 3 temas importantes para todo mundo e usar o baralho para poder entender esses elementos que constituem a vida através do compartilhamento de experiências pessoais. Então, nós vamos falar sobre o luto, que é a perda, vazio, né? Sobre a prosperidade, que já foi lá no fundo levantando, né? E sobre o amor, que é onde nós se conectar, depois de tudo crescer e prosperar aqui. Esses temas vão ser ilustrados com a experiência dos nossos convidados aqui. A Bia, nossa linda cigana maravilhosa, com essa energia de amor aqui, vai ser a condutora do microfone para quem quiser compartilhar. Ela vai até vocês falando, levando essa energia maravilhosa e colhendo a informação de vocês. Vale se emocionar, vale se revoltar, vale tudo. O oráculo é isso, a experiência oracular é uma experiência de vida, é uma experiência humana, é uma experiência direta, subjetiva, pessoal e coletiva, né? E também é uma forma de um movimento que a gente faz. Todos nós aqui na mesa temos a tendência de desmistificação do oráculo. A gente olha para a astrologia, para as cartas e começa a pensar que foi um ser divino que veio, trouxe para a Terra, numa nave espacial, uma bola de luz que desceu, um anjo maravilhoso, e você olha, vê o baralho lá no alto, aí pega o baralho, joga na água, joga no mar para poder energizar, mas na verdade nada disso tem uma função real, porque a energia dele está no símbolo e está no retratar do nosso interior, da nossa vida. Então a ideia é, para quem não joga, né, para quem é consulente ou curioso, entender como a gente pode se transportar para a nossa vida através desse baralho e como ele tem nos ensinado. E para quem já joga, também é uma experiência de poder fazer o quê? Viver esses símbolos, entendendo no nível pessoal como eles funcionam, de forma que nós possamos ampliar a nossa visão e a nossa capacidade de entendimento dentro de um jogo. E iniciando esse tema, com o luto, vamos começar logo pela perda, que é para quem não ganha. Eu acho que esse luto começa com vazio, né? Vazio, as mitologias do mundo começam com vazio. Você tem o nada do cristianismo, você tem o Nungaga. Alguém vai falar sobre o que é o Nungaga? É o vazio primordial dos nórdicos, onde depois foram surgindo naquele vazio e o mundo foi se criando a partir daí. Então, nada melhor para a expressão do que a perda. Até para entender a morte, que é um dos temas aqui do luto, como parte da vida. A gente enxerga a morte muito distante da gente. Só que, se você não morreu, você não vive. Né? Nós estamos aqui para quem morreu. E nós vamos embora para que alguém mais venha. Né? Então, vamos tentar ressignificar e ampliar essa compreensão do luto, da perda, através, assim, a Dalila vai trazer para a gente, que é a pessoa que vai começar essa palestra, as cartas da foice, do caixão e do livro. Eu queria fazer uma pequena introdução a isso, com essa relação da perda, né? O que é a perda e o vazio? Assim, o caixão, que é um símbolo Lenormand, ele é uma força inexorável. Quando você olha para aquele caixão ali, você tem medo por quê? Você vai perder algum tempo, ou vai estar perto em algum momento. Então, é o fim natural das coisas. Se a gente pegar a morte como um fim natural, é um buraco, né? Nós somos seres incompletos. Vamos estar sempre incompletos, porque vai estar sempre faltando algo. E essa falta, esse buraco que a gente cria dor, cria desconforto em primeiro momento, cria tristeza, aquela sensação de vazio,
Então isso pode fazer duas coisas. Ou nós vamos nos consumir por esse vazio, desaparecer nele, vamos virar vazio, ou nós vamos tentar nos mexendo para poder preencher esse vazio, entendendo que há coisas que não tem como substituir, mas você pode de repente conquistar outras para você equilibrar a sensação de vazio com um novo ganho. Então o luto, ele é uma forma de transformação pessoal, ele leva a gente a questionar nossos valores, nos leva a entender a virtude da vida, nos leva a sempre tirar essa ideia falsa de tudo eterno, né? E sempre que houver uma perda, essa perda ela pode nos levar a um ganho, mas mesmo que ela nos leve a um ganho, ela vai estar sempre com a gente, isso não é ruim, isso faz parte da vida. Tá vazio, o Cristinho fala isso, se vazio que está cheio, para se encher o que está vazio, né? E a vida vai se perpetuando nesse mesmo ciclo, e as coisas podem funcionar, de repente, no familiar, no emprego, como pode numa dieta, eu retirar algo da minha alimentação para que o clima possa no meu corpo, mas se não houver essa retirada, não vai haver transformação. Então a gente não pode fazer o seguinte, entender os processos de perda como transformações sem olhar para a perda. Ela é essencial para a nossa construção como seres humanos e para poder nos inserir dentro da vida. Antes de passar a palavra da Dalila, eu queria dizer que eu estou muito feliz com a presença de uma pessoa muito querida, que é a Euzinha Dutra, da Aroca, Cartomante, que está aqui. Euzinha, um beijo, levanta para gente ver, Euzinha. Bota essa luz para a gente, sorriso lindo. Isso é uma amiga do coração e uma participação, e uma presença essencial para a nossa consciência. Com a sua luz, com o seu tarô, com a sua anestesia, tudo. Obrigado, Euzinha, pela presença. E vou passar para a Dalila, que ela vai agora compartilhar e falar um pouco sobre o simbolismo dessas cartas que ela tem à frente e compartilhar alguma situação que ela elegeu da vida dela. A seguir esse compartilhamento, vou pedir para a Bia e até vocês, se alguém quiser também compartilhar isso, e compartilhe para que a gente se torne igual, não tenha ninguém aqui no palco, não. O palco, porque somos todos, o palco é todo esse espaço, os atores somos todos nós, a gente vai crescer nessa troca de experiência. Por favor, Danilo, fique à vontade. Danilo Thiago, pode falar. Boa tarde, gente. Meu nome é Dalila Thiago, eu sou terapeuta floral, cartomante, arquiteta, né? E a minha primeira vez aqui na Nova Consciência. A gente já fazendo, né, esse trabalho do webinário, eu, Alex e Tânia, já há algum tempo, e esse ano a gente elegeu, nos nossos webinários, né, falar sobre as nossas vivências e as vivências, né, do público em geral. Trazer o Lenormand, trazer o baralho cigano mais para perto do nosso dia a dia, da nossa vida, né, de tudo aquilo que a gente vive, sente, né, e ter essa identificação maior, né, porque às vezes a gente tem uma sensação de que é algo longe, né, que é algo que está no futuro, né, a adivinhação, e na realidade a gente vive constantemente, né, todas as cartas o tempo todo. Então, coube a mim aqui falar da minha vivência, da minha experiência pessoal a partir do luto, né. Na verdade, o Alex já fez até a minha palestra, né, porque o que eu ia falar, ele já falou. Fala de novo. Na realidade, mas era essa minha visão, exatamente essa, né, das grandes perdas que a gente tem o tempo todo, né, no dia a dia, perdas substanciais e perdas menores, né. Sempre na vida a gente tem que abrir mão de algo para ter algo melhor, né? Muitas vezes a gente acha que o que vem logo a seguir, né, de uma perda é algo pior, mas todas as perdas, né, todos os lutos são transformadores. Nós aqui muitas vezes estamos apegados a uma ideia, a uma coisa, a um processo, a algo, e é isso que dificulta a gente muitas vezes olhar o que está depois, o que aquele depois representa para nós, né? Então eu digo assim, sempre se abre uma porta a seguir quando fecha-se uma atrás, né? E entender esse processo, né, é difícil, não é fácil. A carta do caixão é muito representativa
desse vazio, dessa perda, né, dessa transformação interna que é necessário a gente passar o tempo todo. E que a gente vive desde o momento que a gente acorda de manhã até o momento que a gente vai dormir. Né? Em todas as escolhas que nós fazemos no nosso dia a dia, a gente está sempre abrindo mão de algo e privilegiando outra coisa. Né? A mim me coube, então, falar do luto, e eu até escolhi 3 cartas, que é a foice, né, o caixão e os livros. A foice são sempre aquelas perdas repetidas, aquelas perdas inesperadas, né? Todo aquele processo de corte que vem e que a gente não tem a menor ideia de que vai passar por aquilo naquele momento. Né? Esses cortes muitas vezes são muito dolorosos, porque eles não são esperados, né? E são vivenciados de uma intensidade muitas vezes brutal. O caixão é todo o processo de um esvaziamento que já vem vindo. Muitas vezes um esvaziamento que a gente não percebe ou não quer perceber, né? Muitas vezes a gente fecha os olhos, mas algo ali vai se perdendo, mas algo também vai se transformando. Né? A vida, eu digo que ela é muito sábia, né? Ela nos apresenta aquilo o tempo todo que a gente precisa. São todas as experiências, os processos que nós precisamos o tempo todo vivenciar. E muitas vezes mesmo a foice, quando chega e corta algo na nossa vida, né? Se a gente se demora muito naquela dor, se a gente se demora muito naquela perda, muitas vezes a gente vai perder as oportunidades que estão logo à frente porque a gente não consegue enxergar. A gente fica ali naquele luto, né, existencial e não consegue olhar mais adiante. É um processo difícil, né? É um processo que tem 5 etapas, né? Essas etapas a gente vai passando, né, ao longo do tempo, mas a gente percebe que no final algo realmente se transforma, e aí a carta que eu escolhi depois da foice do caixão foi exatamente a do lírio, porque ela tem um caráter de espiritualidade muito grande, e porque ela tem esse caráter da transformação que vem logo depois, logo em seguida. Né? O lírio, a flor de lótus, né? O lírio do brejo, todos eles nascem né? num terreno, digamos assim, no lodo, na lama, né? No terreno inóspito. Mas é dali que brota a força, é dali que brota a brancura, é dali que brota o perfume, e é dali que brota a espiritualidade, né? Porque o lírio ele tem esse caráter, essa força da espiritualidade. Dentro desse nosso projeto, né, falar das nossas vivências de perdas, né, a gente tem inúmeras, né, todos nós temos, né, eu privilegiei aqui uma, particularmente, que foi o falecimento do meu marido, né, que foi um momento realmente muito decisivo na minha vida. Ele partiu muito novo e nós tínhamos, né, um filho pequeno, 7 anos. E foi algo como a foice, né? Foi algo repentino. Aconteceu, ele aos 47 anos tinha um AVC. Óbvio que a gente não esperava, né? Ninguém espera isso, né? Com toda uma vida ainda pela frente, trabalho, filho pequeno, né? Foi bastante intenso. Aquela vivência da foice, para mim, foi algo muito intenso. Da foice, eu fui para o caixão exatamente porque a foice ela não cortou, né, imediatamente. Ela deu um corte, mas esse corte se perpetuou ainda durante 50 dias. Então, foi interessante viver esses 50 dias, porque foi realmente o processo do caixão, né, do que a gente considera o luto da carta do caixão ou o desprendimento. Né? Então, foram 50 dias em que foi havendo realmente todo o desprendimento, um processo de entendimento do que é aquilo tudo, né? Do que é a vida, né? Do que é a morte, do que é a partida, do que a gente está fazendo aqui. E um momento de despedida também, né? Que eu acho que muitas pessoas, às vezes, quando tem essa foice imediata na vida, não conseguem ter o caixão posterior, que é esse processo. Então, o caixão, ele traz esse processo. E é um processo muito interessante, em que eu digo que eu fui aqui amparada, né, pela espiritualidade, para passar por todo esse entendimento, né,
rejeição, né? E aqueles 50 dias foram 50 dias em que eu me vi com uma força muito grande, né? Até porque tinha também alguém que dependia de mim naquele momento, né? Uma criança muito pequena, mas também uma força muito grande para entender que essa é a única certeza que a gente tem, né? Que é a nossa partida. E aí entender como as coisas passam tão rapidamente, desde o momento em que você chega em casa e olha, né, os CDs, os livros da pessoa, né, você olha as roupas, as coisas, você pensa, nossa, a gente tem um processo às vezes de acumulação, um processo normal de todo mundo da vida, né? Compra coisas, né, cada um tem, né, suas coisas, enfim, na casa você olha. Amanhã eu vou fazer a palestra da casa, né? A casa que é a nossa intimidade, então você olha e você começa a identificar, nossa, mas isso aqui, né? Tanta coisa que você tem que é para um presente, um futuro, e que de repente começa a se perder, né? Perder o sentido, perder o valor, porque a gente tem uma fugacidade aí na vida. E aí você realmente começa a entender que esse processo é muito rápido, né? A gente está aqui de passagem num estado, a gente vai embora, né? Isso realmente foi um divisor de águas para mim, e eu confesso, até por conta da minha espiritualidade, eu não desaguei, eu não fiquei, né, naquele luto total, muito pelo contrário, foi como livro, e por isso eu escolhi exatamente o livro para vir depois do caixão. Eu tive forças, né? A partir do momento que eu entendi qual é o processo da vida, entendi que a gente está aqui de passagem, que a gente tem que viver o nosso presente cada vez mais intensamente, o nosso futuro é construído a partir disso, e essa força, né? Essa força do lírio, essa força que a espiritualidade dá, porque ela não abandona a gente mesmo nos momentos mais difíceis, né? Essa clareza, essa brancura do livro, esse entendimento, né? Foi algo que teve presente o tempo todo, nos 50 dias e posteriormente. As pessoas costumavam falar comigo, nossa, mas você está aí inteira, firme. E eu falava sim, né? Porque eu entendi que aquele foi o momento de partida, né? Aquela pessoa que foi meu companheiro de vida durante aquele tempo. E eu inverti o processo, que eu acho que para mim foi muito bom, né? Muito amparador, que foi, em vez de ficar chorando e me lastimando, passar a agradecer, né? Eu vivi um processo de gratidão por ter vivido, né? Durante quase 30 anos, uma pessoa maravilhosa, né? Um amor incrível, que gerou um filho lindo, e gratidão por ter conseguido nessa vida aqui, nesse planeta, nessa dimensão, ter passado por essa experiência de amor tão grande, mas que naquele momento ele já tinha cumprido a missão e tinha partido. Bom, essa é a minha experiência da foice, do caixão e do livro, né? Exatamente essa trilogia aqui que eu passei há uns 10 anos atrás, né? É isso, gente. Agora eu gostaria de compartilhar com vocês. Agora a galera vai falar com a gente. Vamos fazer. E achei legal que a gente agradecer que ela escolheu a gratidão, que aí a perda, existe uma corrente de enxergar a gratificação do Lenormand só com uma transformação, e você acaba, como eu falei anteriormente, deletando ou desviando o olhar do esvaziamento, da perda, daquilo que tem que sair. Para chegar na transformação, você tem que olhar o que está sendo perdido e esvaziado. E aí, a Dalila chegou no ponto de escolha, né? O que eu faço com essa perda? Aí ela tinha um copo, com água até pela metade. E ela olhou para esse copo, e ao invés de enxergar o meio vazio, ela enxergou o meio cheio. Porque se você está vivo, por mais que você tenha perdido, não acabou tudo. Então, olha o que? Aquilo que foi vai embora, e que eu vou embora também, ou aquilo que ainda resta que eu vou sustentar e me sustentar nisso. E foi bacana. Dalila, muito obrigado pela sua participação. Eu queria que a Bia, nossa amiga, fosse aí. E quem quer compartilhar aqui uma experiência com a gente, por favor, de perda, levanta a mão que a Bia vai até vocês. Bia, contigo. Vamos lá. Você é boa. Pode ser por livre e por desconto, mas a vontade é uma pressão. Vai lá.
Escolhe lá, Bia, vai lá. Ninguém disse que ia ser fácil isso aqui. Por isso que é você que está com o microfone. A vida não é fácil, né? Vai lá, Bia. Vamos, chama o povo cigano, que é um cigano lindo, cigana maravilhosa. Tem algum depoimento, alguém quer falar, desabafar com a gente, um momento de dor, esse momento que a gente passa na vida, porque sem ela a gente não se fortalece, né? Tem alguém que quer compartilhar um momento difícil, mas que foi positivo no final, porque sempre é positivo, né? Eu acho que as pessoas estão um Todo pouco mundo Impactado com as perdas, né? Eu não tenho timidez nenhuma, então. Mas as perdas não são só nesse tipo, perdas de trabalho, né? Perdas. Aqui. Quem? Ô, querida, qual é o seu nome? Cadete. Sou meu tímida. Eu perdi 4 pessoas da minha família em 1 ano e meio. Eu perdi meu pai, ele estava bem, mas a gente decidiu fazer um plano de saúde para ele e procurar doenças. Olha aí, uma observação. E aí o médico falou, ele tem uma carótida que está comprometida, vamos operar. E nessa operação ele faleceu. 4 meses depois, meu irmão mais novo, no Dia das Mães, foi atropelado e morreu atropelado pelo vizinho. E no Natal, 6 meses depois, minha mãe faleceu de uma doença autoimune. E assim, foi para mim muito doloroso, porque eu estava concluindo uma tese de doutorado e eu não conseguia respirar. Mas assim, eu aprendi muito com essas perdas, né? Aprendi, logo depois ele me perdeu outro irmão, mas aí já eu não vou entrar nesse detalhe. Mas assim, eu me surpreendi, o que eu aprendi disso tudo é que eu sou muito mais forte do que eu poderia imaginar. Se alguém me falasse isso, eu diria, eu morro. Se fosse eu, morria, e eu não morri. Né? O meu orientador falou assim, se fosse eu, a banca falou, eu não teria terminado essa tese. Eu consegui terminar. Eu tranquei por 6 meses. Quando o médico disse, tua mãe tem uns 3 meses de vida, eu não quis saber de tese, nada. Eu fiquei com ela, juntinho dela, uns 3 últimos meses. Mas assim, eu comecei a compreender a morte. E eu comecei a entender que a morte é muito efêmera. Né? E que a gente só tem uma certeza, que é essa certeza da morte. E que eu preciso ser feliz hoje, agora, porque logo chegará a minha vez. E essas pessoas que se foram, elas querem me ver bem. E uma coisa bacana que aconteceu, as pessoas falam, quando alguém morre, a família se desmantela. Mas na minha família não aconteceu isso. A família se uniu. Então, eles conseguiram, né, antes de partir, unir a família, deixar a família unida, solidária, amorosa. Então, eu acho que esse foi um grande legado, sabe? E muitas outras coisas que eu não sou muito de falar em público, eu estou até me estranhando aqui. Eu não sei nem porque eu não chorei, porque eu sempre choro. Salve, Elizabeth. Rainha Elizabeth é rainha de nome, né? Uma mulher sagrada, maravilhosa. E assim, eu estou muito surpresa em ter encontrado essa figura maravilhosa aqui, que num momento muito difícil, eu não conseguia nem andar, e eu me arrastava para o computador, e ela com a minha massagista aqui, e ela com a mão rifada, me levou para o céu, me deu toda a força. Olha, gente. Então, gratidão, viu?
Elizabeth falou brilhantemente. E percebam o seguinte: a morte, como queria segurar, a vida é dinâmica. Ela precisa sempre crescendo, produzindo. Então, ao mesmo tempo que ela se esvazia, tem uma força de preenchimento ali. Como ela compartilhou a sua experiência de dor, houve uma identificação de experiência, ela foi prontamente acolhida. Então, o compartilhamento da sua dor, a vivência do seu luto, que você não tem que engolir para não chatear ninguém, ele vai gerar isso. A adoração dessa energia de amor que está à volta e de força de quantidade de vida. Então, a morte, ela é um elemento estimulante para a vida, para a renovação, para o vazio, o espaço para esse crescimento novo. Portanto, ela pode ser dolorosa, ela pode até ser terrível que a gente quer viver, mas a gente não pode chegar lá como algo necessariamente ruim, mesmo que o seu resultado não seja algo bom para a gente. É um paradigma que a gente responde culturalmente. Eu queria agora, depois que a gente veio no fundo de nós mesmos, né? Que nós vivenciamos aqui, todo mundo está olhando, mas as pessoas estão afetadas pelos depoimentos, e isso está mexendo com vocês aí por dentro, né? Depois desse processo forte, intenso e emocional de vivenciar a experiência do luto, da perda e da morte, eu queria falar agora da prosperidade. Agora que a gente foi no fundo do poço, o cachorro o quê? É um fim, um apodrecimento, né? Está ali, tudo se esconde, tudo se decompondo. Aquilo se decompõe para fertilizar a terra. No momento que essa terra está fertilizada, eu poderia o quê? Condições para a vida florescer e nascer. E aí, nós vamos ter que convidar a nossa mesa, nossa transmissão ao vivo, está com esse grupo vendo todo mundo, para a prosperidade. E eu convidar a minha amiga Tânia Durão, para Tomás do Rio de Janeiro, escritora. Tânia escreveu 2 livros, 3 livros, né? E está indo no 4 ainda, isso não para. E uma das experiências que eu tive na minha vida muito grande com prosperidade foi com a Tânia. E a Tânia é uma pessoa muito proativa, de iniciativa, que para, que está sempre produzindo e está sempre vivendo. Ela vai dar a experiência dela aqui, não quero passar por cima dela, mas mostrar como eu fiz a escolha da prosperidade. A Tânia trabalha muito, produz muito, e é interessante que essa produtividade da Tânia, ela é alimentada por uma coisa que é o amor, que é o tema que eu vou falar. Então, o motor da prosperidade é esse sentimento. E a generosidade da Tânia, em termos de compartilhar o seu espaço de fala, hoje eu vou estar aqui com vocês falando numa mesa, mas a Tânia, ela é criadora, organizadora e realizadora da mesa de café ciganas, que é o maior evento de baralho cigano que tem no Brasil, e onde ela convida os amigos para fazerem parte dessa mesa, dá espaço, dá voz, e além disso, no nível pessoal, ela está sempre assim, junto da gente, ela não espera ninguém perguntar se precisa de alguma coisa, ela localiza a necessidade, ela age em cima, porque a Tânia não para. Ela viajou agora um mês, linda, rica, foi para a América Central, passar férias nas ilhas tropicais, ele chamava a prosperidade dela dele, e falou assim: amigo, toma aqui a chave do meu apartamento, fica lá, na bola, estuda, trabalha, ela compartilhou a casa dela comigo. Isso é algo muito importante, me sinto lisonjeado, e que realmente teve um impacto positivo na minha vida profissional, o espaço ficou melhor para trabalhar. Ela viveu o fruto que ela colheu do trabalho dela nas suas férias, deixou a casa dela ainda gerando prosperidade para mim, né, quando eu dei cursos e consultas lá, e isso se multiplicou, hoje ela está aqui de novo. Então, olha como essa prosperidade, depois desse esvaziamento todo, eu estou vendo esse crescimento contínuo. Então, eu queria chamar a Tânia para falar sobre prosperidade com a gente. Vai lá, minha amiga. Oi, gente. Então, né, a prosperidade, eu acredito muito que a vida é muito próspera. A vida é muito rica, né? Então, embora a gente tenha perdas, né, Elizabeth? A vida nos traz bênçãos, nos traz, seja uma amiga, seja uma massoterapeuta, e isso é prosperidade. No momento de dor, a gente também é agraciado, também, né? Então, se a gente conseguir olhar todos os momentos de prosperidade na nossa vida, né, a gente se torna uma pessoa próspera, porque eu acredito que a prosperidade, ela é um fluxo de abundância, né? E eu, como terapeuta, eu gosto muito de oferecer reflexões. E aonde eu estou vibrando? Eu estou vibrando na abundância ou na escassez? Né? A minha experiência pessoal,
comecei a trabalhar com 17 anos. Comecei a trabalhar com 17 anos para ajudar em casa e até me emociono para pagar a faculdade. Né? Então, se não fosse o trabalho, talvez eu já não tivesse uma faculdade, não tivesse o terceiro grau. Né? Então, eu aprendi desde muito cedo, com 17 anos, a ter responsabilidade, a lidar com o meu dinheiro e a produzir, como o Alex falou. Né? Então, eu comecei a trabalhar aos 17 anos em seguradora. Eu era, naquela época, de escritório, né? E aí eu fui indo, em 10 anos, trabalhando em seguradora, me tornei técnica sênior e de seguros, óbvio, e trabalhei também em multinacional, e antes dos 30 anos eu ganhava 12 salários mínimos. Aí quando eu tive 34 anos, eu já não aguentava mais aquilo. Né? Era cálculo. Eu como escritora, eu sou do mundo das letras, não dos números, né? E eu pensei, o que eu estou fazendo na minha vida? Eu já não estou mais feliz aqui. Daí foi esvaziando. Olha o caixão aqui, a Dalila contou muito bem, né? E aquilo já não me dava mais satisfação. E aí eu fiz reiki, fiz vários cursos de terapia, e trabalhava, né, naquela época aí fazia cursos e comecei a atender e trabalhava, enfim, até que eu conheci o Baralho Cigano, né? E eu queria mudar de vida. Chega, né? E aí você sai de uma multinacional, porque tudo é ego, né, gente? Multinacional, técnica, com todos os benefícios, para ser autônoma, é uma diferença muito grande. Lógico que foi um processo, eu senti muito medo. Eu tinha um paro ali daquela seguradora, daquela situação, né, do mundo corporativo. Até que eu fui demitida. Né? E eu lembro que o chefe, ele tremia, a mão dele tremia para ele me demitir. Eu estava dando pulos de alegria por dentro. Porque naquele dia que eu fui demitida, eu fiz meu cartão como terapeuta. Então foi um marco na minha vida. Graças a Deus, eu fui demitida naquele dia e eu pude assumir o meu lado terapeuta. Né? E aí depois veio o baralho cigano também. Né? Eu, no baralho cigano, eu identifico 3 cartas. As cartas de crescimento. A árvore, né, que a árvore dá frutos, mas ela só pode dar frutos se ela tiver raízes fortes. Né? Então eu sempre pontuo nas minhas consultas, nas minhas aulas, né, nos cursos, que a raiz é muito importante, o alicerce é muito importante. Outra carta que eu também vejo de crescimento são os pássaros. Aí é um outro nível de prosperidade, uma evolução, uma expansão, um aprimoramento. Né? E a criança também, porque a criança cresce, ela querendo ou não, ela cresce naturalmente, ela cresce gradualmente. Né? Eu vejo muito, ultimamente, né, todo mundo, é a crise econômica, está todo mundo sem dinheiro. E graças a Deus eu fui aluna de um cara chamado Luiz Antônio Gaspareto, e uma coisa que ele falou nas aulas dele, eu aprendi, eu aplico isso na minha vida e eu passo isso adiante para todo mundo. A crise é dos outros, a prosperidade é minha. Então eu não compro a prosperidade, eu não compro a crise, eu vendo a minha prosperidade. Como o Alex falou, eu trabalho muito, trabalho sábado, domingo, carnaval, de madrugada, de noite, produzo muito, graças a Deus, Deus me deu muita criatividade também. E é isso, é o fluxo, né? O fluxo da abundância. Né? Lógico que tem mês que a agenda está mais apertada, né? Tem que ficar um pouco, mas também como que eu lido com o dinheiro? Né? Você falou, o Alex falou da minha viagem, gente, eu economizei um ano, tá? Super focado, olha uma coisa, focadíssimo, não desviado em nada. Vamos ao cinema, quantos dólares custa um cinema? Quantos dólares custa? Porque aí é um almoço, um jantar que eu posso fazer lá na minha viagem. Então também, como eu administro o meu dinheiro? Né? Então, às vezes, eu estou desempregado, eu estou desesperado, eu mando currículo e ninguém me chama. Gente, calma, vamos inverter isso. É a empresa que está procurando um profissional como você. E você vai ter como uma bênção. Então, mudar às vezes a vibração. Hoje, a palestra da Bia, ela falou que tudo é sintonia. E é verdade. Né? Se eu estou desesperada, eu estou vibrando na escassez. Mas se eu confio que alguma empresa está precisando de um profissional como eu, com as qualidades que eu tenho, com o perfil que eu tenho, já muda a vibração. Aí eu já passo a vibrar na abundância.
né? Então, assim, gente, o que eu queria passar para vocês é isso. A crise é dos outros, a prosperidade é minha. E mesmo se tiver alguém aqui na plateia que esteja desempregado, confie, acredite na sua qualificação, acredite no seu potencial, na sua força de trabalho, e que alguém, alguma empresa está precisando de você. É isso que eu quero dizer para vocês. Obrigada. Linda. E a prosperidade depende também de títulos, tá, gente? Às vezes você fala assim, poxa, mas eu não tenho diploma, não tenho formação. Você sabe que você tem que ter força de trabalho, sim, tem o seu corpo, tem a sua alma, em algum momento a coisa vai acontecer. É isso que a gente vê, que a gente às vezes associa muita ideia de prosperidade, só formação, nem todo mundo tem essa oportunidade. Mas alguém tem sempre algo a oferecer, e alguém está sempre precisando daquilo que é oferecer. Vou passar para a Bia. Queria alguém aí para dar um depoimento de prosperidade na sua vida. Silvio Santos conhece. Silvio Santos é um exemplo maravilhoso, né? Liga não, que eu sou muito engraçadinha. Silvio Santos é prosperidade, é um símbolo de prosperidade. E não é nem um exemplo, ele é um símbolo. Quem vai falar? Bom, geralmente a gente associa muito a matéria ao ouro, né? O provedor, mas o grande provedor é o todo, nosso grande Senhor universal, essa energia cósmica que provém e não abandona nenhum de nós nunca, jamais. Então é a nossa fonte universal. Essa sua fala, Bia, do homem como provedor, como você está de ver, a sociedade erroneamente pode colocar a imagem do homem como aquele que cuida de casa, mas quem dá leite ao leite é a mulher. Isso, a mulher sagrada. A mulher é a vida. A mulher bota no mundo, a mulher aleita. O homem coloca, o homem simbólico coloca só no dinheiro. Mas na verdade, nós temos mais do que homem e mulher. Temos dois seres humanos que estão ali para poder trocar, para poder se equilibrar, se igualar, e os dois oferecerem tudo que tem em si, para poder fazer deles funcionarem e de quem estiver à volta. Né? Graças a Deus nós evoluímos para a nossa era de aquário, essa nova consciência maravilhosa, onde nós estamos equiparados, né? Todo mundo trabalha unido numa lei de compartilhamento, onde graças a Deus a mulher agora está num patamar, chegando cada vez mais, ainda não é o ideal, mas quebrando esse tabu de que o homem só é o provedor. Por isso que eu brinco que o nosso provedor é divino, né? Nosso Pai maior. Então, alguém quer dar um depoimento glamouroso, maravilhoso? Prosperidade, gente, prosperidade compartilhada é prosperidade multiplicada. Tem que falar alegria que gera dinheiro, ouro, salva carbono do Oriente. Só um minutinho, Bia, que a Tânia vai só falar uma coisinha aqui, só um minutinho. Você queria falar alguma coisa? Gente, vamos fazer um exercício como terapeuta, eu adoro essas coisas, né? Eu proponho uma dinâmica. Vamos fechar os olhos rapidinho. Rapidinho, quem quiser soltar o corpo, né? Descruzar as pernas, para ficar bem à vontade agora. E vamos inspirar, soltar o ar. Mais uma vez. Eu quero que cada um fique com essa frase e repita mentalmente para si mesmo. Eu sou próspero. Eu sou próspero. Eu sou próspero. E eu vibro na abundância. Eu sou merecedora de toda a riqueza do universo. Quem sentiu o coração bater? Vocês são prósperos. Assim seja. Assim é. Vamos lá, Cigano, vamos dar seu depoimento. Seu nome? Leandro. A minha experiência, ela começa com uma tristeza. Foi uma tristeza que começou. Minha mãe teve um relacionamento com meu pai de apenas uma noite, né? E de repente, desse namoro, eu surgi. Ele disse a ela que não era pai e pronto, assim, né? Até hoje. Mas foi a partir daí que ela começou a ilustrar coisas no mundo, né? Minha avó, pela época, mãe solteira, não era muito interessante, cidade do interior, né? Já se viu. Então minha mãe vai para o Rio de Janeiro. No
no Rio de Janeiro, ela vai em busca de emprego, grávida. Foi na casa de amigos lá, né? Fez para poder sobreviver cocada para vender na feira de São Cristóvão. Daí, uma senhora já idosa, vendo ela grávida, vendo as necessidades dela, pega ela o filho. Ela, de certa forma, na hora, ela disse que sim, mas hesitou um pouco. Aí o tempo foi passando uns 7 meses. Ela caiu numa escada e eu lá, segurando, firme e forte. Aí, chegou o 9º mês, ela teve criança, a mulher disse: você vai me dar? Aí o sentimento de mãe falou mais alto, ela: não vou. Aí, beleza. Aí vem do Rio de Janeiro novamente para o Rio Grande do Norte, que é de onde eu sou. Aí lá, ela chega em casa, minha avó não aceita muito, né, tal, ela começa a tentar ganhar a vida de alguma forma. Arranjou lá um carrinho com feio, esses carrinhos, o pessoal vem em bala, vai em festas, e ela ia, levava, né, eu ia junto, para dormir, ela me colocava dentro do carrinho, dormir lá. Eu acho que a gente gosta tanto de festa, gosta do forrozinho. Ela me colocava lá dentro. Aí beleza, a vida foi passando, ela conseguiu comprar uma casa, né? Justamente com esse dinheiro, que ela vendia essas coisas, ela conseguiu comprar uma casa. Toda semana ela dava um dinheiro ao senhor lá e comprou a casa. Era uma casa de taipa. Quem de repente já teve como ver, né, sabe como é que é. É uma casa de taipa. Não tinha banheiro, não tinha banheiro, taipa, né, tal. E foi quando surgiu a oportunidade dela mudar um pouco a realidade da casa, né, fazer uma reforma, mas não conseguiu. Foi quando eu comecei a trabalhar, com 17 anos também. Eu dava aula na educação jovem de adultos, ganhava R$80. Esses R$80 eram R$80 que, quando eu recebia, eu pegava os 80 e não comprava nada para mim. A minha casa era uma casa carente, não tinha. Né? Então eu comprei da colher a geladeira, para dar uma noção de grandiosidade das coisas. Né? Então eu fui comprando tudo que eu recebia, eu comprava alguma coisa. Às vezes ela até reclamava, disse: você já comprou isso? Mas eu comprava porque eu via necessidade. O tempo foi passando, em determinado momento ia haver uma seleção lá no município para um novo trabalho. Aí uma vizinha foi fazer a inscrição, mas não me avisou. Às vezes acontece isso, né? Eu não tenho raiva dela não, porque por ironia do destino, ela esquece o documento e ela mandou